perversidade. Então, o desejo, ele tem esse lado perverso, porque ele opera numa inversão, na possibilidade de ultrapassar as regras. Mas esse conceito de gozar com o mal, acho que amplia bastante o universo da perversidade. Porque a gente está acostumado a ficar imaginando que perversidade ou perversão tem a ver com as coisas do sexo e tal. E, no entanto, por exemplo, gozar com o mal, você sentir prazer em fazer as pequenas maldades do mundo, que não são tão visíveis, que a lei não impede, que ninguém vai te alcançar por causa disso, porque você tem prazer em prejudicar alguém. Olha que coisa interessante. Você, por exemplo, um assassino, um serial killer, que ele é condenado à morte, você goza com o fato dele ser condenado à morte, porém é uma coisa ruim, né? Você vai assistir o enforcamento e assistir o cara na cadeira elétrica. Olha que coisa louca. É dupla banda, é tudo muito misturado. Por isso que é um negócio tão perigoso. E o alerta que ela faz... Você sentir prazer sobre uma coisa que é ruim, mas dá um alívio, né? O alerta que ela faz é que a sociedade inteira está perversa nessa situação. Está todo mundo ligado a esse gozo com o mal. Ele também tem prazer, esse morrer, ele é condenado, porque... Eu tenho alguma do mal, né? Um assunto parecido, que é do homicídio passional. E o homicídio passional é um sujeito que, raríssimas vezes, ele foge do local do seu crime. Porque ele já destruiu o núcleo da sua vida, a fonte de todo o seu prazer, ele destruiu. Então, por quê? Sair Mas dali. sabe o que é a perversão? Então, ele fica ali para ele ser pego. E se ele for pego e ele não for punido, é lógico que a sociedade vai condená-lo de diversas maneiras, mesmo que não prenda, vai condená-lo sempre. Mas ele precisa de uma condenação, porque esse sujeito ele não sente culpa. Ele não tem culpa moral, em geral, o homicida passional. Ele não fez aquilo, ele tinha que uma justificativa. Não é um perverso. É perverso, sim. Ele é perverso porque ele sabe que está destruindo alguma coisa. O marido da Maria da Penha. Depois, normalmente, ele quer a morte. Ele busca a morte. Não, o marido da Maria da Penha, que deu tiro na Maria da Penha, e foi continuar a ser professor. Lá na universidade. Então, o que é de perverso nele? E nessa instituição que admite ele de volta, e nesses alunos que conseguem sentar, ouvi-lo como professor, aprender o quê? Então, mas aí que não prende, no julgador que não julga, no promotor que não julga. É a estrutura da perversão. Então, o que a gente está vendo é que está todo mundo ligado. Só que o que tem de perverso? Essa que é a questão. O que faz esse sujeito conseguir praticar um ato desses e depois matar a mãe, literalmente, e ir para a zona, né? Enfim, matar a mulher e tomar uma cerveja na esquina. O que sustenta uma psique desse tipo? Outra psique, né? Então, além de tudo, tem ali o resultado do negócio. Ele está vivo numa cadeira de rodas. E a sociedade inteira não está fazendo nada. Ele tem uma reparação. Mas é que o perverso, ele acredita que ele é capaz de saber qual é o gozo do outro. Então, ele se coloca como uma espécie de dono do outro. As pessoas neuróticas, todas nós, o que a gente faz? A gente oferta para o outro a nossa miséria, a nossa falta. A gente oferta para o outro aquilo que nos falta. Quando você arranja um namorado, você vai para ele com aquilo que você... Muito bom isso, hein? Você vai mostrar, olha o que eu tenho, aquilo que você não tem. Você está pedindo para ele te dar alguma coisa em troca, né? E o perverso, ele age no contrário. Verdade. O perverso, ele acha que sabe por onde você goza. Por isso ele pode manipular você, ele pode fazer tudo com você e no extremo até matar. Faz paraplégico porque você vai gozar e andar de cadeira de rodas, se empurrando pela cidade. Não, no nível da vida cotidiana. Vou te dar um tiro porque você vai gozar com a dor do tiro e com as consequências. É o que você merece. Dessa... O perverso sempre diz, era o que ela merecia. Uma coisa que ela me deixou muito intrigada no que ela disse na conferência que ela fez lá em Paraty é o seguinte: ela disse que muito do que foi considerado perverso antes, aliás, ela faz uma distinção muito interessante sobre o que é o sadismo e o que é o sadista. O sadista é o cara, digamos, que ele usa a
perversão na imaginação. O Sade era um imaginoso. Acho que pessoas que tentaram fazer tudo que o Sade fez, que ele descreveu nos livros, não conseguiam, porque as posições são impossíveis. Aquilo não se transforma em realidade. Aquilo só funciona na imaginação dele. Então, digamos, um sadista pode ser alguém que tem a imaginação, mas não o ato. O ato é o sádico. Né? Fazer o ato é o sádico. Então ela diz que essa lei que a Márcia fala, que não é a lei da Constituição, mas a lei que rege a sociedade, ela também foi sendo liberada, pouco a pouco, foi liberando vários comportamentos que, digamos, eram considerados perversos, como a homossexualidade, a sodomia, a histeria, tudo isso já foi considerado, a lei proibia. Tá fudido. Tudo isso. O que sobrou mesmo, ela diz, sobrou a pedofilia. Sobrou a pedofilia como a grande perversão. Aquela que contém o mal, porque essa pessoa é inocente e você goza com a inocência dela. A criança, né? E aí eu fiquei pensando, será que, assim como a lei foi autorizando as outras perversões, chegará o dia em que se autorizará a pedofilia? Será que um dia isso pode ser liberado? Será que isso é uma perversão do tempo? Ou é um tabu? Algo que você nunca, você teria que tratar como tabu. Como você não pode dormir com seu pai e com sua mãe, você também não pode fazer sexo com criança. É uma perversão. Mônica, mas vai ser uma volta a alguma coisa que já existiu. Carlota Joaquina casou com 12, 13 anos. Não é considerado pedofilia? Mas na graça antiga... Só porque teve consentimento, os pais deram essa menina, ela vai casar, isso não é considerado pedofilia? O mundo árabe todo, aqueles velhos de 60 anos com crianças de 13, meninas lindas de 13 anos, que tudo aquilo permitido. Na Grécia Antiga, em Roma Antiga, o incesto era praticamente aceito. Aliás, uma das coisas também, para não terminar esse bloco só falando de coisas tão sérias, ela falou sobre sexo com animais. É uma perversão. Sobre sexo com animais aqui? O que é uma perversão? E aí o que ela falou? Aí é de ficar boquiaberta, porque ela disse. Quase que eu achei que assim... Como é que ela introduziu o tema? Ela é uma psicanalista, ela não tem nenhuma dificuldade com... Ótimo. Ela diz, o problema do sexo com animais é o sofrimento do animal. Se você provoca sofrimento do animal, porque há sexo com animais que matam o animal. Então isso não é bom para o animal, né? Claro. Bem entendido. Porque ela disse que... Mas se você for comer o animal de fato depois, no caso de uma galinha, Meu Deus do céu. você transa com a galinha, Você estupra a galinha, depois você come. assa a Mas a galinha e pergunta come. que a Elizabeth Kudinesco fez à plateia da Flip. Então, se o animal tem sofrimento, digamos que eticamente, né? Ela não falou a palavra ética, mas eu quase que diria que é mais do âmbito da ética do que da perversão. Porque não é um interdito, não é um proibido o sexo com os animais. No campo. Desde que eles não tenham sofrimento. Aí ela disse assim, porque alguém pode dizer que uma mulher que faz relação num cavalo provoca sofrimento no cavalo? Não. Houve um silêncio na plateia nesse momento, porque a imagem Um cavalo e a mulher. Muito bom. Mas eu acho Mas, que... Mônica, sabe de uma Tem coisa? filmes nacionais. Dizem os Canal Brasil mostra de vez em quando. que só existe perversão quando o perverso, aliás, tem um perverso em ação, e o perverso é o sujeito que não tem escolha. Inclusive, esse psicanalista, Mário Fleig, sustenta aqui, numa conversa com outros psicanalistas, que a pedofilia, inclusive, não é uma perversão, porque nela existe escolha. E aí, em relação aos animais, é a mesma coisa. O cavalo Enquanto não tem existe nada de escolha, inocente, é não isso? tem perversão. Não, enquanto existe escolha do sujeito, E o cavalo? você sabe que você está... Fiquei preocupada com o cavalo. Quando não existe escolha, O perverso é uma presa, ele é uma vítima do seu próprio desejo ilimitado, do seu gozo ilimitado. Então ele não consegue não fazer aquilo. Agora, se uma pessoa tem sexo com humanos, sexo com várias sexualidades, sei lá, exploro tudo que eu posso, ainda vou
explorar os animais, você está sim dentro do nível de escolha, porque isso está dado dentro do mundo, você pode sim, pode não. Isso, ele tem liberdade. Como é que se afere se a pessoa ela pensa em fazer felação no cavalo e ela de fato faz a felação no cavalo? Ela já pensou, ou se ela pensa em pedofilia como uma fantasia, ou ela de fato faz aquilo naquela criança, ela entendeu? ainda pensa. Quando eu falo da prisão, mas ela está presa a um impulso que ela não consegue conter. Ele fala, ela não pode manter aquilo dentro da fantasia dela? Aí não é perverso. Perverso é o sujeito que passa, que vai fazer um negócio e ele não consegue pensar. Mas ele não consegue raciocinar. Então não tem ética, não tem assim, vou ou não vou? Me convidaram, eu acho que eu vou, sabe? Uma coisa é você... É uma festa dos animais. Me convidaram, cheio de cabras lá, tem uma cabras. Tem uma suruba lá na minha fazenda, É meu poodle. Suruba lá na minha fazenda, namorando meu poodle. Ela tem uma conclusão interessante. Eu namoro meu cachorro sem ter sexo com ele, gente. Mas eu namoro com ele. Namora, só beijinho na boca. Beijo, meu Amor platônico do seu cão. Beijinho na boca com o cachorrinho pode. Beijinho na boca pode, beijinho de língua, mas sem a língua tocar na língua. O que ela fala de interessante para concluir o nosso bloco, que eu acho que é legal, ela diz que... Pra frente aqui. Quer dizer, o fato de que há proibições e que a lei define, a lei, como a gente fala, é o conjunto da sociedade e seu conhecimento da época. O que é perverso, o que não é o que diz pra gente, é o que nos ensina o que é bom e o que é mal, o bem e o mal. A distinção é necessária, você precisa dessa distinção. Ou você vai achar que tudo pode, e o tudo pode não é o bem, né?